Assembleia dos Santos, mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Alegra-se Israel em seu Criador, rejubilem os filhos de Sião em seu Rei. Mártires do Senhor, louvai o Senhor nas alturas. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, estamos reunidos para celebrar a Eucaristia, unidos-nos a toda a Igreja e a Cristo. Celebramos a memória dos santos Cornélio, que foi Papa, e Cipriano, que foi Bispo, que viveram logo nos primeiros tempos da Igreja, no século III, e que deram a sua vida pelo Evangelho. Ao celebrarmos os sacramentos, também queremos, assim, gastar a nossa vida ao serviço do Reino, entregarmos-nos pelo bem do mundo, dos irmãos e de Deus. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor nosso Deus, que destes ao vosso povo nos santos Cornélio e Cipriano, pastores dedicados e mártires invencíveis, concedei-nos por sua intercessão, que fortalecidos pela fé, trabalhemos incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ao dar-vos as minhas instruções, não posso louvar as vossas assembleias, que em vez de serem proveitosas, se tornam prejudiciais. Em primeiro lugar, ouço dizer que há entre vós divisões, quando vos reunis em assembleia. E, em parte, acredito nisso. Na verdade, é preciso que haja divisões entre vós, para se manifestarem aqueles que resistem a esta prova. Quando vos reunis em comum, já não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se adianta a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, outro fica embriagado. Será que não tendes as vossas casas para comer e beber? Ou desprezais a Igreja de Deus e envergonhais aqueles que são pobres? Que vos direi? Devo louvar-vos? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, irmãos, quando vos reunis para comer a ceia do Senhor, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Não vos agradaram sacrifícios nem oblações, mas abristes-me os ouvidos. Não pedistes holocaustos nem expiações, então clamai, aqui estou. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. De mim está escrito no livro da lei, que faça a vossa vontade. Assim eu quero, ó meu Deus, a vossa lei está no meu coração. Proclamai
proclamarei a justiça na grande assembleia. Não fechei os meus lábios, Senhor, bem o sabes. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Alegrem-se e exultem em vós todos os que vos procuram. Digam sempre: grande é o Senhor. Os que desejam a vossa salvação. Proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, quando Jesus acabou de falar ao povo, entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo a quem estimava muito e que estava doente, quase a morrer. Tendo ouvido falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus para lhe pedir que fosse salvar aquele servo. Quando chegaram à presença de Jesus, os anciãos suplicaram-lhe insistentemente: ele é digno de que lhe concedas, pois estima a nossa gente, e foi ele que nos construiu a sinagoga. Jesus acompanhou-os. Já não estava longe da casa quando o centurião lhe mandou dizer por uns amigos: não te incomodes, Senhor, pois não mereço que entres em minha casa, nem me julguei digno de ir ter contigo. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu, que sou um subalterno, tenho soldados sob as minhas ordens. Digo a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus sentiu admiração por ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, exclamou: digo-vos que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Ao regressarem à casa, os enviados encontraram o servo de perfeita saúde.
Esta é palavra da salvação. Caríssimos irmãos, as leituras que hoje escutamos ajudam-nos a perceber aquilo que é a essência da nossa fé, aquilo que é o fundamento da fé cristã, daquilo que são depois os aspectos culturais, os aspectos acessórios, que nos ajudam a construir o edifício da fé, mas a partir do mesmo alicerce. A partir daquilo que é fundamental, que é Jesus Cristo Salvador, que se dá na Eucaristia como alimento para a nossa vida. Escutávamos São Paulo que escreve aos Coríntios o texto mais antigo em que se apresenta o relato da instituição da Eucaristia. São Paulo escreve aos Coríntios 20 e poucos anos depois de Jesus ter morrido. Ainda antes de serem escritos os Evangelhos. Mas São Paulo conta-lhes aquilo que eles faziam na missa. Tomou o pão, partiu, deu graças e disse: isto é o meu corpo entregue por mim, fazei isto em memória de mim. Escutamos estas palavras sempre que celebramos a Eucaristia. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. De facto, estas palavras foram as palavras que a Igreja sempre usou para significar, para realizar o memorial da Eucaristia. Este memorial da morte de Cristo, para realizar o milagre da transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. E é este pão e este vinho que, recebidos em comunhão, nos fortalecem, mas mais do que isso, nos unem como comunidade, nos unem como assembleia, como povo que comunga do mesmo pão, que se alimenta de facto do mesmo Senhor Jesus Cristo. Não há diferenças entre ricos e pobres, nem sequer há diferença entre o presidente e os concelebrantes, o povo que assiste, porque todos comemos do mesmo pão. São Paulo fala de um problema que naquela altura existia, porque, de facto, nos primeiros tempos da Igreja, nos primeiros anos da Igreja, assim como Jesus celebrou a Eucaristia no contexto de uma refeição, a refeição pascal do povo judeu, também os cristãos celebravam a sua missa no contexto de uma refeição em que partilhavam a sua comida, uns pelos outros. E depois, no fim da refeição, ao longo da refeição, liam as leituras, rezavam os salmos, o bispo fazia a homilia e depois celebravam o memorial da Eucaristia, da última ceia. E claro que ao longo dos tempos esta refeição em comum foi-se tornando foco de divisão, porque cada qual levava à sua bucha a sua merenda e comia da sua merenda e não partilhava com os outros. Portanto, quem era mais endinheirado levava uma boa refeição, os outros mais pobrezitos levavam só um pedaço de pão, umas azeitonas e um queijo e ficavam assim. E São Paulo diz, não é isto que devemos fazer. Devemos viver em comunhão, de facto. A comunhão eucarística é a comunhão da nossa comunidade. Não há uns que são melhores e outros piores, não há uns que ficam sentados à frente nos bancos e outros em pé lá ao fundo, mas reunimos à volta do altar para celebrar a mesma Eucaristia. Não quer dizer que vamos celebrar a missa tal e qual como os cristãos do século I, do século II, como São Cornélio e São Cipriano celebravam. E eles foram mártires pela Eucaristia. Não vamos celebrar como eles celebravam. Mas vamos fazer o mesmo que eles faziam, que é pegar no pão e no vinho e
no contexto da reunião da Assembleia, à volta do altar, celebrar a Eucaristia. Com Jesus Cristo também acontece este choque, diríamos, cultural. Este centurião, que era um homem bom para os judeus, não era daqueles opressores não, os próprios anciãos dos judeus diziam, ele até participou na construção da sinagoga, da nossa sinagoga. Portanto, era um homem que tinha de facto em conta o bem da comunidade, mesmo sendo judeu e os outros romanos. Que tinha de facto, ao contrário, sendo romano e em relação com os judeus onde ele estava. Mesmo ele próprio tinha a consciência e conhecia a lei judaica. Porque ele dizia, não precisas de vir à minha casa, porque eu sei que se vieres à minha casa, és declarado impuro e, portanto, não podes entrar na sinagoga durante uns dias. Portanto, eu sei que tu podes curar o meu servo. Não é preciso entrares em minha casa. Não sou digno que entreis em minha casa. Lembramos também desta frase do centurião, porque também sempre que celebramos a missa, dizemos esta frase, mesmo antes da comunhão. Diz uma palavra e o meu servo será curado. Nós dizemos uma palavra e eu serei curado. Antes de comungarmos, dizemos, não sou digno que entres em mim. E de facto não somos dignos, porque somos pecadores. No entanto, Jesus quer vir a nós para nos salvar. Vem a nós para nos curar, para nos alimentar. Porque não tem a ver com dignidade, tem a ver com amor. E é uma relação fraternal, filial, paternal entre Deus e nós. Que Deus vem ao nosso encontro porque nos ama. Não se importa se somos ricos ou pobres, se somos inteligentes ou burros, se somos mais devotos ou não, importa-se com o lugar onde está o nosso coração. Importa-se com aquilo que nós procuramos receber deste Deus que nos ama e que nos salva. E, portanto, aproximamos-nos do altar com a consciência de que não somos dignos, mas que Deus nos quer salvar, ou aproximamos-nos com vanglória, com orgulho, com olhar de cima para baixo, porque somos melhores que os outros, somos mais devotos que os outros, somos mais cristãos que os outros, e portanto nós merecemos, e nós quase que forçamos Deus. Ele é que tem a obrigação de vir a nós, porque nós somos muito santos, e Ele não faz favor nenhum vir a nós. Como é que nos colocamos diante de Jesus? Como é que nos colocamos também depois diante do mundo, diante das dificuldades e dos problemas dos homens de hoje, diante das questões da humanidade? E que resposta damos? Que resposta de salvação damos a essa gente? Porque, de facto, como discípulos de Cristo, temos de dar uma resposta de salvação. Foi aquilo que Jesus fez com este pagão, com este romano. Foi aquilo que São Paulo dizia que Deus faz na Eucaristia. É este sentido de pertença, de ação de graças, de comunhão com Deus e uns com os outros. E, portanto, procurarmos assim transformar a nossa vida cada dia. Com alegria, com otimismo, com esperança, sabendo que a nossa fragilidade é sempre sanada pela graça de Deus. Porque Ele quer que nós façamos parte da sua família. Ele quer que nós sejamos verdadeiramente felizes. Ele quer a nossa salvação. E, portanto, faz todo o possível para que possamos ser salvos. Não complica a nossa vida, facilita. Nós é que gostamos de complicar as coisas, porque mete-nos espécie que as coisas sejam muito simples e muito claras. E então vamos colocando camadas e camadas e camadas para engrandecer, para solenizar, para espetacularizar,
para, de facto, manifestar a raridade que é quando Deus quer que todos venham ao seu encontro. Não faz acepção de pessoas, não faz distinção de pessoas. A missa tanto vale sendo celebrada pelo Papa, com sinos e hinos e centenas de acólitos e centenas de padres e bispos e muita multidão, como numa ermidazita, um padre e um sacristão. É a mesma missa. Porquê? Porque a palavra de Deus é a mesma, a palavra proclamada é a mesma, os salmos são os mesmos, as orações são as mesmas e o essencial, o pão e o vinho são os mesmos. É pão, trigo e vinho. Mais essencial do que isto não se pode ser, mais básico do que isto não se pode ser. Para quê? Para que, de facto, todos possam alcançar a salvação. Não é preciso fazer um percurso muito extraordinário. É preciso, de facto, viver o Evangelho, ir ao encontro dos outros, levar a todos esta boa nova da salvação, mesmo que eles estejam longe de nós, mesmo que eles não conheçam Jesus Cristo ou conheçam no mal. Não é algo que guardemos num cofre porque é só para nós de maneira egoísta. É algo que anunciamos. Por isso é que também no fim da missa o padre diz ite missa est. Mais uma vez, perdeu-se na tradução o sentido. Ide, sois enviados como evangelizadores, como mensageiros. Vocês que agora se alimentaram do corpo e do sangue de Cristo, da sua palavra, levai-o aos outros, para que os outros possam sentir o entusiasmo e vir à missa. Não é um clube de exclusividade, é um ponto de partida para a transformação do mundo. E se nós tomarmos esta consciência de que aqui na missa é o ponto de partida e depois é o ponto de chegada dos fiéis, ganhamos mais devoção, mais interesse, mais entusiasmo pela missa e pela nossa vida cristã e pelo testemunho do Evangelho que fazemos como Cristo ao encontro de todas as pessoas que se abriam à sua graça. Irmãos e irmãs, Jesus é o grande sinal da misericórdia de Deus para com os homens. Ele exalta a fé das pessoas simples e socorre nas horas de angústia os que mais precisam. Confia no amor do Pai, peçamos com fé e digamos: ouvi-nos, Senhor. Pela Igreja Católica e Apostólica e pelos seus filhos, para que acreditem, como o centurião do Evangelho, que Jesus pode curar e salvar com uma palavra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas comunidades onde surgem contendas e divisões por causa da celebração da Eucaristia ou da pastoral, para que não tardem a regressar à paz e ao amor fraterno, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que nas Assembleias Eucarísticas querem ser fiéis ao que Cristo disse e fez na última ceia com os discípulos, para que obedeçam às decisões da Igreja em cada época, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos médicos e enfermeiros que creem em Cristo, para que, curando os corpos, deem espaço à fé e à esperança e combatam a tristeza e o desalento, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes desta nossa comunidade, sobretudo por aqueles a quem a ciência ainda não pode curar, para que sintam o afeto, o apoio e a fé dos que os amam, oremos. Ouvi-nos, Senhor.
Senhor nosso Deus, que quereis ser invocado por todos aqueles que, perto ou longe, vos procuram, escutai a súplica e o clamor dos vossos filhos. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação do vosso povo, ao celebrarmos a paixão dos santos mártires, e fazei que este divino sacramento, que aos santos Cornélio e Cipriano deu tão admirável fortaleza na perseguição, nos dê também a nós invencível firmeza na adversidade. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado no louvor dos vossos santos, e tudo o que veneramos no seu glorioso martírio é obra do vosso poder admirável. De vós procede o ardor da sua fé, a firmeza da sua perseverança e o triunfo no seu combate por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele todas as criaturas no céu e na terra vos adoram, cantando o cântico novo. E também nós, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por todo o mundo e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados Cornélio e Cipriano e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, o vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó seu reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja,
e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Quem quiser ser grande no meio de vós, seja o vosso servo, diz o Senhor. Quem se humilha será exaltado. Seja o vosso servo, diz o Senhor. Quem se humilha será exaltado. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, não tenho pretensões ambiciosas. Quem quiser ser grande no
Seja vosso servo, diz o Senhor, quem se humilha será exaltado. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como criança bem tranquila, amamentada, do regaço acolhedor da sua mão. Quem quiser ser grande no meio de vós, seja vosso servo, diz o Senhor. Quem se humilha será exaltado. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. A vossa palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Fazei brilhar a vossa face sobre o vosso servo e dai-me a conhecer os vossos decretos. Viva a minha alma para vos louvar e os vossos juízos venham em meu
Oremos. Pela participação nestes mistérios, aumentai em nós, Senhor, o vosso espírito de fortaleza, para que, a exemplo dos santos mártires Cornélio e Cipriano, demos testemunho da verdade do Evangelho. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I will bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinto Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem de vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Anunciai o Evangelho do Senhor, e deem paz e o Senhor vos acompanhe.